A paz do Senhor. Meu nome é Herberson, eu sou o idealizador do EBD em Foco. Vou gravar aqui essa aula porque eu gravei uma aula ao vivo, só que o conteúdo ficou um pouco extenso. Eu resolvi regravar a aula com o mesmo conteúdo da aula ao vivo, só que um pouco mais enxuto, né, porque lá teve interação, teve umas perguntas e alguns problemas também na transmissão. Então ficou um pouco complicado. Então eu resolvi regravar com o mesmo conteúdo. Então se você perdeu a aula ao vivo e quer saber o conteúdo que teve na aula, assista essa aula. Então nessa aula eu vou falar sobre os 4 Cs da educação cristã, que são os 4 conhecimentos necessários para um professor da escola dominical ou um educador cristão que ensina em células, que ensina na igreja no culto de ensino. Ou seja, você que trabalha com educação cristã na igreja, possa ser um educador cristão de excelência, um professor da escola dominical de excelência, um ensinador de excelência. Então você vai ministrar uma aula que realmente traz transformação de vidas. Então os 4 Cs da educação cristã, eles surgiram com um propósito, né? São os 4 conhecimentos necessários para ser um professor de excelência. Eles surgiram com um propósito de suprir uma necessidade que temos nas igrejas, porque a maioria das pessoas que são escolhidas para ensinar na igreja não passam por nenhum tipo de treinamento, não tem nenhuma educação ali relacionado à educação cristã. Então não tem um ensino sobre educação cristã, uma capacitação, um treinamento para chegar lá e ministrar uma boa aula. Então por esse motivo eu criei os 4 Cs, né, que tem como a principal intenção suprir essa necessidade. Então o meu objetivo aqui é lhe ajudar a ser um professor da EBD, um educador cristão de excelência. Esse é o meu objetivo, que eu possa lhe ajudar e lhe proporcionar isso. Então o EBD em Foco surgiu com esse propósito. Então você que já acessa, que já conhece o conteúdo, eu lhe agradeço, espero que esteja gostando. E se você ainda não conhece o EBD em Foco, eu recomendo você acessar o site, se cadastrar, veja o conteúdo que você vai ver, que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida dos seus alunos e, consequentemente, na vida da Igreja de Cristo. Então, vamos lá. O que são os 4 Cs? Os 4 Cs são os 4 conhecimentos, que é conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. Então, eu vou falar um pouco sobre cada um desses conhecimentos aqui e no final da aula eu vou apresentar para você a plataforma de cursos que está sendo lançada agora pelo EBD em Foco. Então o EBD em Foco, além dos slides, vai ter cursos de capacitação para professores. Vamos lá. O primeiro C, que é o conhecimento bíblico, ele é importante porque você está ensinando a Bíblia. Você não está ensinando um livro qualquer. Você não está ensinando Paulo Freire, você não está ensinando Machado de Assis. Não, você está ensinando a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela é um livro antigo. Ela foi escrita em uma língua que nem existe mais, né? Hebraico, aramaico e grego, né? O grego koiné. Então é um grego que não existe mais. O grego de hoje é o grego moderno, é muito diferente do grego antigo. Então são línguas difíceis, com alfabetos diferentes, que não tem as palavras lá, algumas não têm equivalentes na nossa língua. Então a gente tem que conhecer mais de hermenêutica, interpretação bíblica. Então tem que ir a fundo no conhecimento bíblico. Então a Bíblia foi escrita também numa cultura diferente da nossa. Então a gente vê que a cultura influencia em tudo na vida. Então quando a gente olha para a Bíblia e vê que ela foi escrita numa cultura diferente, então a gente precisa o quê? A gente precisa nos aprofundar no conhecimento da cultura da época. Então estudar a cultura da época. Então nós temos aí a literatura, né? Ou seja, a Bíblia foi escrita em um estilo literário diferente do nosso. Então tem estilos diferentes. Então tem vários aspectos da Bíblia que são diferentes do que a gente vive hoje em dia. Então por isso o professor ele tem que se aprofundar na hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Então você vai ter que estudar hermenêutica e aprender a interpretar a Bíblia da forma correta para que você possa ensinar a Bíblia. Você só pode ensinar a Bíblia se você interpretar ela da forma correta. Então no EBD em Foco você vai encontrar um curso de interpretação bíblica, onde você vai encontrar aí várias aulas, como interpretar uma carta, as parábolas, interpretar uma narrativa, ou seja, você vai ter aí um estudo completo, né, de interpretação bíblica. E além disso, também tem um outro curso que eu ainda não finalizei, mas eu vou finalizar, que são métodos para estudar
a Bíblia. Então, assim que esse curso estiver pronto, eu vou lhe avisar. Então, qual é a metodologia que você usa para estudar a Bíblia no dia a dia, para preparar a sua aula? Então, existem vários métodos, eu vou ensinar isso para você. Então, você vai aprender a interpretar e estudar a Bíblia da forma correta. O segundo C é o C do conhecimento, no caso das doutrinas bíblicas, ou seja, é parecido com o primeiro C, que é conhecimento bíblico, agora conhecimento das doutrinas. A diferença é que no conhecimento das doutrinas, a gente vai pegar as doutrinas separadas, sistematizadas e estudar elas separadas. Então, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina da Trindade. Então, assim, você vai ver aí que a salvação está presente em todos os livros, que é a doutrina da salvação. Então, você vai estudar só a doutrina da salvação e ver, né, a doutrina da salvação na Bíblia como um todo. Então, o conhecimento das doutrinas é importante porque a igreja precisa de doutrina. Ou seja, a igreja tem que se firmar em uma doutrina para que ela não deixe entrar as heresias. Então, é importante o professor da escola dominical conhecer as doutrinas bíblicas. Então, ele ter o conhecimento das doutrinas, ele consegue ministrar uma aula boa. Por quê? Porque vamos supor que ele está ensinando sobre Jacó. Então, falando de Jacó, da vida de Jacó e tudo mais. Qual é a doutrina que a gente observa na vida de Jacó? Então, tem várias doutrinas. Uma delas, por exemplo, é a regeneração. Então, a doutrina do novo nascimento. Jacó foi regenerado. Então, o professor ele tem que se aprofundar nessa aula falando de regeneração. Então, para que essa aula tenha realmente uma aplicação prática na vida dos alunos. Então, encerrando aqui o segundo C, que é muito mais profundo do que isso. Então, você vai encontrar na plataforma os cursos que você vai se aprofundar nesse assunto. Nós vamos para o terceiro C, que é o conhecimento do assunto da aula. Então, o professor ele tem que ter o conhecimento do assunto da aula. Então, como que ele melhora esse conhecimento? Aprendendo a estudar. Ele tem que criar o hábito de estudar. O professor tem que criar o hábito de orar e de estudar. Ou seja, todos os dias ele orar e estudar. Isso é um hábito, você cria esse hábito. Então, no segundo C, você vai aprender a criar o hábito de orar, o hábito de estudar. Você vai aprender a estruturar uma aula, preparar uma aula, estudar durante a semana e preparar a sua aula para se aprofundar no conhecimento do assunto da aula. E nós vamos para o quarto C. Então, o quarto C, que é o C do conhecimento de didática. O conhecimento de didática, ele é muito importante, porque tem gente que contempla todos os outros. Estuda teologia e tal, tem conhecimento de doutrina, é bem organizado, se prepara durante a semana, mas quando chega na sala de aula, ele não sabe transmitir esse conhecimento. É aquilo que os alunos falam, né? Ele só sabe para ele mesmo, mas para passar ele não sabe. Então isso é um problema na nossa igreja porque, né, falta um treinamento, um conhecimento mais profundo de métodos de didática. Então aqui na plataforma você vai encontrar vários cursos que vão lhe capacitar a ser um professor de excelência, usar recursos didáticos. Você tem que usar recursos didáticos na sua aula. Então como que você ministra uma aula com slide, como que você ministra uma aula com cartaz, como que você ministra uma aula com quadro. Então você precisa conhecer aí os recursos didáticos e saber usar. Então você no curso que eu tenho aí, como usar recursos didáticos, nesse curso você vai aprender a parte tanto teórica quanto a parte prática, né? Os conceitos dos recursos e como que você coloca em prática. E assim, você vai aprender muita coisa nesse quarto C aí na plataforma. Por quê? Porque eu uso aí uma metodologia do ciclo de aprendizagem. Então, eu vou para o computador agora mostrar como que funciona a questão do ciclo de aprendizagem, como que você aplica na sua aula. Então, a ideia é essa, que você consiga aplicar o ciclo de aprendizagem e você consiga aplicar os estilos de aprendizagem e usar recursos didáticos e ministrar uma boa aula com todo o conhecimento prévio que você já tem e que você já está adquirindo cada dia como professor da escola dominical. Então, vamos para o computador agora que eu vou mostrar, né, um pouco mais detalhado sobre o quarto C. A base de uma boa didática para o educador cristão é ele usar o ciclo da aprendizagem. Então, o professor que entende o ciclo da aprendizagem e a maneira que os alunos aprendem, ele consegue, dessa forma, ministrar uma boa aula. Então, assim, essa parte do quarto C, que é o conhecimento de didática, aqui dos 4 Cs de educação cristã, ou seja, de todo o EBD em Foco, né, em geral, é o ciclo da aprendizagem. Então você tem que entender o ciclo da aprendizagem para que você possa aí ministrar uma boa aula. Então o que é o ciclo da aprendizagem? Você começa com o que os alunos já conhecem, ou seja, comece com o conhecimento prévio deles. Ninguém aprende nada do zero, não existe conhecimento do zero. O cara vai aprender uma coisa que ele não sabe nada e aí eu vou ensinar para ele tudo.
Não, você vai ensinar sobre regeneração, pode perguntar, que eles já sabem alguma coisa. Regeneração, a gente não conhece a palavra. Novo nascimento. Ah, sim, novo nascimento, o cristão tem que nascer de novo e tal. Então ele tem um conhecimento. Pode ser um assunto bem básico, mas pode ser um assunto bem avançado também. Então, qualquer que seja o assunto, os alunos eles vão ter um conhecimento prévio. Então você tem que explorar esse conhecimento prévio deles. No início da sua aula tem que levar em consideração esse conhecimento prévio dos alunos. Introduza o assunto novo. Então esse é o próximo passo. Depois que você viu lá o que os alunos já conhecem, você resolveu agora introduzir o assunto novo, que é o próximo passo, que você vai mostrar ali o que você se preparou durante a semana. Você estudou, se preparou, leu vários livros, está com a revista, com a Bíblia e vai ensinar. Então você vai ministrar um novo assunto que vai despertar a curiosidade deles. Então você tem que começar com o que eles já conhecem e depois introduzir o novo assunto, porque você desperta a curiosidade do aluno para aprender algo novo. Depois você aplica o conceito novo para ver se funciona. Seria mais ou menos assim, você dentro da sala de aula já mostrar que esse assunto realmente funciona. Ele tem aplicação, não é algo simplesmente teórico que não serve para nada, mas ele tem uma aplicação prática. Você pode realizar uma dinâmica, levar um vídeo, dar um exemplo, ou seja, você mostra que esse assunto novo, que aquela nova teoria ou aquela doutrina que você ensinou para eles, que é nova assim para eles, ou nem todos, para todos, talvez para um ou outro aluno já conhece, mas talvez a grande maioria não. Ou seja, o assunto que você ensinou tem aplicação prática? Você tem que mostrar isso. Depois você vai usar o novo conceito fora da sala de aula. Então você não pode ficar preso simplesmente ali à sala de aula. Você tem que ir além da sala de aula. Ou seja, o assunto novo ele tem que ter aplicação na sala de aula, um exemplo, alguma coisa, e tem que ir além da sala de aula. Então, o que isso vai influenciar na vida do aluno? E cada fase dessa aula aqui tem um estilo de aprendizagem, ou seja, tem um tipo de aluno que se identifica mais. Então, na primeira fase, a gente tem o aluno interativo. É o aluno que gosta de interagir, que pergunta, ele é amigo de todo mundo, ele é amigo do professor, ele está sempre levantando a mão querendo participar. Então a aula, se não tiver participação, para ele é uma aula chata. Se você ministra uma aula sem a interação dos alunos, sem a participação dos alunos, você está ministrando uma aula muito chata. Então, para esse aluno, para o interativo, ou seja, tem outros estilos que pode até gostar de uma aula sem interação, mas o aluno interativo, ele é o aprendiz interativo. Ele aprende interagindo. Então não adianta você ministrar uma aula sem interagir. Para ele a aula não é boa. Ele não aprende. Então ele só aprende se ele interagir. E o começo da aula vai ser a melhor parte para ele, onde todos vão participar. Quando você introduz o assunto novo, vem o aluno analítico. O aluno analítico é aquele aluno que aprende da maneira tradicional. Ele gosta de decorar as coisas, ele é mais competitivo. Então, o aluno analítico, ele é o tipo de aluno que não gosta muito de interação, ao contrário aí do interativo. Então, ele gosta de sentar ali e ouvir o professor falando, explicando, porque para ele a aula só começa aqui nesse momento. O interativo, a aula começa desde antes de começar ali o professor levantar para falar, para o interativo a aula já começou. Se ele está conversando com alguém, se ele está interagindo com alguém, a aula já começou para ele já está aprendendo. Agora o analítico não, o professor tem que abrir a Bíblia, abrir a revista e começar a explicar. Depois, a próxima fase da aula, entra o pragmático. O pragmático está preocupado. Isso que você está ensinando tem aplicação prática? Funciona? Eu quero saber aqui e agora. Então o aluno pragmático ele quer pegar o que o professor ensinou e testar para ver se realmente funciona. Porque se não funcionar, se não tiver aplicação prática, para ele não serve. Ele está fora. Não, ele perdeu o tempo dele. Então a sua aula tem que contemplar o aluno pragmático, o aluno que quer saber se realmente aquilo tem aplicação prática. E por último, o dinâmico, ou seja, o aluno dinâmico é aquele aluno que quer ir além do que o professor ensinou. Ele não quer ficar preso à sala de aula, mas ele quer mostrar ali esse conhecimento que ele adquiriu na prática. Então o professor ele tem que incentivar isso. Se o professor dá uma aula sobre, vamos supor que amor ao próximo, e fica por isso mesmo, o dinâmico não foi uma aula boa. Agora, se o professor dá uma aula sobre amor ao próximo e depois marca uma visita a alguém da igreja que está doente, um irmão que está fazendo um tratamento, que precisa de uma visita,
Ah, isso para o dinâmico é sensacional, né? Realmente a aula, né, foi além da sala de aula. Ah, vamos no hospital visitar os doentes, pregar o evangelho. Maravilha, para ele também isso aí é uma aula prática de amor ao próximo. Gente, vamos reunir aqui R$ 5 de cada um para comprar uma cesta básica, né? Dependendo do número de alunos, né? R$ 5 vai dar uma cesta básica ou não. Mas vamos contribuir aqui, comprar uma cesta básica e levar na casa de alguém carente. Então isso é o que o aluno dinâmico gosta. Então se dá uma aula sobre amor ao próximo, você tem que ir além daquilo que você ensinou. Então a questão aí do aluno dinâmico, né, muitas vezes ele não vai para a escola dominical porque ele não vê na escola dominical a influência dos ensinamentos da escola dominical na prática da vida do dia a dia, do cotidiano. Então por isso que ele é desanimado. Então aqui uma proposta que eu tenho é que os departamentos da igreja estejam sempre vinculados à escola dominical. Então, o departamento de assistência social tinha que ter lá, estar vinculado à escola dominical. Os alunos da escola dominical que fazem parte do departamento de assistência social. O grupo de oração tem que também estar vinculado à escola dominical. É a parte prática. Então, tem uma aula sobre oração. Se não orar durante a semana, o dinâmico não gosta. O professor ensina a orar, fala de oração. Só que aí o aluno dinâmico vai ficar só isso, né? Não vai ter nada além disso. Aí o professor, não, vamos fazer uma semana de oração. 5 horas da manhã aqui na igreja. Tem muitos que não vão gostar, mas o dinâmico vai adorar isso aí. Por quê? Porque vai colocar em prática aquilo que foi ensinado em sala de aula. Então, o aluno dinâmico ele vai além da sala de aula. Então, assim, isso aqui, para você entender esse ciclo da aprendizagem de forma completa, você precisa estudar os estilos de aprendizagem. Então, é isso que você vai encontrar no curso Estilos de Aprendizagem. Então, aqui na plataforma, você tem todos esses cursos aqui, né? Você vai ter aqui, por exemplo, um aluno, né, o estilo de aprendizagem. Então, nesse curso aqui eu explico cada um, o interativo, analítico, pragmático, dinâmico. Tem material para download, para você ver as características de cada um. Então, é um pouco complexo. Você tem que entender todos os aspectos dos aprendizes, né, desses estilos de aprendizagem. O aprendiz, o que é o interativo, o que ele gosta de fazer, como que ele gosta de aprender, quais são as dinâmicas para ele. Aí você vai para o curso de dinâmicas, né? Eu coloquei aqui, ó, dinâmicas para a EBD. Então você tem dinâmicas para o analítico, dinâmicas para o interativo, dinâmicas para o pragmático, dinâmicas para o dinâmico, né? Ou seja, você tem dinâmicas para cada estilo de aprendizagem. E como que você aplica esses estilos de aprendizagem? Você aplica nesse curso aqui, ó, o passo a passo de uma aula dinâmica. Então, no passo a passo de uma aula dinâmica, o professor ele vai aplicar o ciclo da aprendizagem que eu falei aqui, né? Então, ele vai estudar durante a semana, ele vai ter e preparar o seu plano de aula, e aqui tem o passo a passo de uma aula. Começa com uma revisão, fala os objetivos, introduz o assunto, né? Aí você ministra o assunto, faz a aplicação e conclui a aula. Então, como que você vai estruturar sua aula dessa maneira que contemple cada estilo de aprendizagem, para que se realmente tenha ali resultado a sua aula. A sua aula não pode ser uma aula qualquer, né? Você tem que estruturar, ter um plano de aula, se preparar durante a semana para ir lá e ministrar uma aula que realmente, né, traz aí mudança de vida. Então, aplique isso aqui. Você aplicar isso aqui, essa aula aqui que eu estou ministrando agora é só uma introdução. Mas se você já aplicar o que eu estou falando aqui, você vai ver a diferença. Vai fazer uma diferença muito grande. Então, tem várias dinâmicas que você pode usar em cada fase da sua aula. Você pode escolher, nessa semana eu vou usar uma dinâmica aqui, né, para contemplar o interativo na introdução. Na outra semana eu já vou usar uma dinâmica para introduzir o assunto. Ou seja, né, e você pode, né, usar na mesma aula, né, dinâmicas aqui, ou seja, cada fase da sua aula você pode aplicar uma dinâmica. O problema da nossa igreja é o tempo, né? Às vezes tem 1 hora para ministrar a aula, então 1 hora é pouco tempo, né? Pouco tempo mesmo. Então é importante você aplicar o ciclo da aprendizagem. Outra coisa que a gente precisa entender é que cada aluno aprende de uma forma diferente. Então, assim, como que você apresenta o ensino para ele? Então, aqui nesse vídeo, é um curso que, como ministrar uma aula com slide, que é até um curso que está aí gratuito na plataforma, eu mostro, que eu não achei esse slide aqui, eu perdi ele. Então, eu abri aqui para mostrar para você que, ó, 20% dos alunos aprendem ouvindo. Então, são alunos o quê? Auditivos, né? Eu tentei colocar um zoom aqui, mas não consegui.
20% dos alunos são auditivos, ou seja, aprendem ouvindo. 40% são visual e 40% táticos. Ou seja, se você ministra uma aula que só 20% vai aprender. Ou seja, olhando aqui para o interativo, analítico, pragmático e dinâmico, cada um desses aqui aprende de uma forma diferente. O analítico pode ser que o analítico ele tem o analítico visual, tem o analítico auditivo e o analítico tático. Ou seja, pode ser que predomina aqui o auditivo, mas tem o visual e o tático. O pragmático talvez predomina o tático, porque ele gosta de fazer, porém tem o visual e o auditivo. Então é misturado, viu? Então, assim, se você dá uma aula só falando, abrindo a revista, lendo e falando, você não está contemplando todos os seus alunos. Então aqui você tem que usar recursos visuais e usar dinâmicas. Então por isso que aqui na plataforma você tem um curso de recursos didáticos, né? Como que você ministra uma aula com cartaz, com mapas mentais, né? Como ministra uma aula com quadro, como ministra uma aula com slide. Então você aprende a usar recursos didáticos. Então para que você contemple todos os seus alunos, uma aula sem recurso didático não é uma aula de verdade. Porque na universidade, na escola secular, todos os lugares aí usam recurso didático. Por que na escola dominical tem que ser diferente? Então, o professor da escola dominical tem que usar recursos didáticos. Então, essa é a ideia da metodologia dos 4 Cs, que você possa ir aplicar essa metodologia para ministrar uma boa aula, para ser um professor de excelência. Então, aqui tá os cursos. Agora, como que você vai acessar esses cursos? Vamos supor que você agora realmente queira mudar de atitude. Você queira ser um professor de excelência, quer usar recursos didáticos, quer ministrar uma boa aula. Mas na minha igreja aqui não tem um data show, não tem como eu ministrar uma aula com slide. Não tem problema, você pode ser um bom professor dando uma aula com cartaz, com quadro. Então é o que eu ensino aqui na plataforma com vários cursos, para que você seja realmente um professor de excelência. Então, todos esses cursos aqui você pode acessar e aplicar na sua vida. É um conteúdo grande, é um conteúdo que demandou muito tempo, muito trabalho, muita pesquisa para ficar pronto. Foram vários livros lidos, vários estudos, tem muito material para download aqui. Então, quase toda aula tem slide para download, tem material em PDF para download. Então a qualidade dos vídeos, do áudio também é muito boa. Então a plataforma é uma plataforma fácil de mexer. Você tem acesso aí aos cursos, aos slides. O slide em PDF é gratuito, você pode baixar gratuitamente para ver a qualidade, e tem o slide em PowerPoint. Então como que funciona? Aqui a plataforma ela funciona através de uma assinatura mensal. Eu pensando no valor que eu pudesse proporcionar para todos terem acesso, eu pensei assim, não, tem que ser algo que todos têm acesso. Então, algo que todos têm acesso tem que ser algo barato, um valor acessível, não para que eu possa manter a plataforma e, ao mesmo tempo, ajudar várias pessoas. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui os planos, eu criei o plano grátis para você que quer só o slide em PDF e um curso que é os 4 Cs de Educação Cristã, que é um curso introdutório aos 4 Cs. Depois tem o plano com slides em PowerPoint, que você quer o slide é R$17,90 por mês. Então esse curso, esse plano do slide em PowerPoint, você tem acesso aos slides, recebe por e-mail, jovens, adultos da CPAD e da Betel, da editora Betel. Tudo, uma assinatura só para todos esses. Os cursos, você tem acesso aos cursos por R$17,90, então você acessa todos os cursos, material para download, sempre vai ter aula ao vivo sobre educação cristã, uma assistência pelo WhatsApp. Quem é assinante meu aí já sabe que eu sempre respondo pergunta, mando áudio, faço vídeo. Tem vezes que manda assim, eu estou precisando de uma aula sobre tal assunto, eu vou lá e faço um vídeo só porque ele me pediu e coloco lá. Então é uma mentoria, uma assistência que eu dou para o professor. Então você precisa se capacitar como professor, estou aqui para lhe ajudar nesse sentido. E aqui tem os cursos mais os slides, ou seja, você quer assinar os dois, ou seja, os dois aqui vai dar aí mais de R$35, R$ 35,80. Mas aqui se você assina os dois, fica por R$ 24,90. Então você tem acesso aos slides em PowerPoint e acesso
aos cursos, todos os cursos da plataforma. Então aqui a gente trabalha com essas editoras, a CPAD e Betel, né? Toda semana o slide fica pronto, aqui você, né, pode baixar o slide e ao clicar aqui, por exemplo, para fazer a assinatura, vamos supor que você queira fazer o slide e os cursos. Você clica aqui em fazer a assinatura, você será redirecionado para a página do Hotmart. É seguro, viu? pay.hotmart.com. Isso aqui é a página onde você vai inserir os seus dados aí para fazer a compra. Então, você vai realizar a compra. Ao realizar a compra, você recebe um e-mail de confirmação, mas não se preocupe, tem meu WhatsApp, tem meu número, pode me ligar, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, que eu vou aqui lhe ajudar no que você precisar. Então, tem aqui meu WhatsApp, 917979244, que é o DDD 94. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, nós sabemos que nós temos esse problema, né, de falta de capacitação nas nossas igrejas e a gente precisa se capacitar. Todo professor de excelência precisa se capacitar para ser um professor que realmente traz resultado na vida dos alunos. Então, por esse motivo que eu criei essa plataforma para ajudar esses professores. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, pode deixar a mensagem aí na página onde você estiver vendo esse vídeo, no YouTube, no Facebook, e pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, que eu irei lhe responder e lhe ajudar no que você estiver precisando. Então aqui eu encerro essa aula, né? Fica aí o convite para as próximas aulas que vão acontecer. Então vou marcar, eu vou mandar e-mail, sempre estarei enviando e-mail avisando as novidades do EBD em Foco. Então a paz do Senhor, até a próxima aula.